Nós não temos nenhuma intenção de polemizar, muito menos de criticar A, B ou C. O que nós queremos é provocar uma discussão saudável, com divergentes opiniões, apresentar essa opinião a você, cidadão e cidadã, e que você apoie aquele que tiver os melhores argumentos. E com isso, possamos juntos construir uma primavera do leste melhor para todos. Se você gosta do nosso trabalho, por favor, nos ajude. Como? É dando um like nesse vídeo, compartilhando o vídeo e se inscrevendo no nosso canal. É a forma que você ajuda um jornalismo independente e em prol da sociedade. Olá, internauta. Conversamos na semana passada com o presidente da Câmara Municipal, vereador Paulo Márcio do DEM. Questionamos sobre vários assuntos que são de interesse da sociedade primaverense. E, democraticamente, o presidente deu a sua versão, deu o seu posicionamento para alguns fatos que nós elencamos. De reduzir o número de vereadores, qual a sua opinião? Para mim, ele considero inviável essa proposta. Não seria melhor, então, tentar reduzir um pouco esse duodécimo para que essa sobra não fosse tão alta? Pode não ser o seu caso, mas muitas vezes é usado com finalidade de fazer propaganda política. A questão de diminuir o duodécimo eu já não sou também favorável. Na sua gestão agora, 94,6% dos servidores da Câmara recebem FG. Quanto à questão de FG, ninguém menciona os contratos dos quais já foi economizado, onde esses servidores estão fazendo esse serviço. Por uma questão de independência jornalística, precisamos apresentar o outro lado, a outra versão. Por isso, viemos conversar com o vereador Antônio Marcos, o Peru. Tudo bem, Peru? Como tem passado? Tudo bem, graças a Deus. O vereador Peru tem uma posição, desde o seu primeiro mandato como vereador. Ou é melhor, esse orçamento já está nos cofres públicos, entrando junto com o orçamento do município, aonde vai designado a parcela da educação, a parcela da saúde, a parcela da infraestrutura do município. Eu fiz uma observação desde o ano 2013, né? E dentro desse levantamento eu acredito que nós podemos alcançar até 2% do que é repassado para o Legislativo, ou seja, de 7 para 5%. Já está comprovado que a próxima legislatura tem possibilidade de administrar com 5%, com 4,5%. O posicionamento dele é firme, tem coerência e tem lógica, assim como os argumentos apresentados pelo presidente da casa. Por isso, vamos ouvi-lo. Vamos ouvir o que ele tem a dizer e os motivos pelos quais ele discorda de alguns pontos que foram elencados pelo presidente Paulo Márcio. Vamos conversar então com o vereador Antônio Marcos. Vereador, o presidente Paulo Márcio nos deu uma entrevista semana passada e fez as suas colocações com relação a não efetuar cortes ou redução no repasse do duodécimo, que é o dinheiro que a Câmara recebe obrigatoriamente todos os meses da Prefeitura Municipal para a sua própria subsistência. Como o senhor vê essa questão? Eu não tenho como ter outro posicionamento, né? E só vou explicar à população o porquê da minha discórdia. Esse estudo é um estudo que, em outra hora,
inclusive na gestão passada, salvo engano, em 2014, concedi uma entrevista falando, então, para o seu próprio site com relação a essa economicidade. Essa matéria, ela nunca conseguiu ser tramitada, até mesmo por questão de jogo político, né, para poder ser mais direto, e os mesmos covardes, desculpe que eu sou direto, os mesmos covardes do passado está fazendo isso nesse ano. Aí já não estou se tratando do presidente, mas sim dos vereadores que elaboraram o projeto com o mesmo ideal, porém não levaram para votação e nada, simplesmente para travar a pauta. É bom ressaltar que o Legislativo Municipal ele tem um repasse de 7%, conforme é previsto na Constituição Federal, de toda a arrecadação do município. E dentro desse quesito nós temos um crescimento de receita de onde sai de 120 milhões no ano, mais de 120 milhões no ano de 2012, fechando 2018 com 230 milhões. Automaticamente você já pode fazer a matemática aí, o crescimento da receita do próprio Legislativo, aonde existe uma resolução do próprio Tribunal de Contas que diz que quando tiver devolução constante, tem que ser revisto o repasse. A Câmara está ciente disso, a qual eu já informei, né, porém, medidas não foram tomadas. Né. Dentro desse quesito, pedi também um estudo dentro da contabilidade para comprovar a possibilidade de nós estarmos, então, fazendo essa baixa do repasse. Não fui ludibriado pela contabilidade, que eles trouxeram os números reais. Porém, aí vem a outra questão. O nosso Legislativo Municipal, assim como todo Legislativo, para não ser uma pessoalidade com o Legislativo de Primavera do Leste, mas todo o Legislativo do país, eles recebem 7% de repasse e podem gastar até 70% com gasto pessoal. Aí começa a surgir, então, né, os FGs, começa a criar os seus cabides de emprego, aonde a pessoa não tem tanta necessidade de tanta pessoa, porém, são seus futuros cabos eleitoral. Eu digo para o cidadão primaverense, eu sou suicida na política, porque estou enfrentando uma situação que duvido alguém que faça, não só em Primavera, mas sim em toda a região. A baixa do repasse é o único e a única maneira de você realmente fazer uma economia real. Então, falando dessa economicidade, é natural que o município de Primavera, com o crescimento de receita que tem, como eu já citei antes, comparando de 2012 até 2019, dá para se perceber o que cresce também o repasse para o próprio Legislativo. Então você, cidadão, consegue perceber, e eu volto a frisar para você, que não é uma economia do Legislativo, mas sim um crescimento de receita, aonde fica muitos aplausos, certo? E pouca ação dentro do próprio Legislativo, que está o teu dinheiro. Vamos falar com relação ao FG, ou chamada função gratificada. Atualmente, mais de 95% dos servidores da Câmara Municipal recebem o FG. Na verdade, os levantamentos que temos, né, mostra o tamanho do absurdo. Tamanho do absurdo legal. Preste bem atenção. Legal. Legal porque temos uma receita confortável, porque estamos no município onde está na quinta economia do estado, no PIB muito bem. Isso é o dinheiro do contribuinte que cresce a receita, que no repasse acaba tendo um valor confortável. Então se torna legal pelo 70% com gasto do pessoal. Agora eu te pergunto, 96% do servidor da casa recebendo o FG, isso se trata, é simples o presidente dizer, olha, estamos fazendo economia com essa medida. Agora eu pergunto ao senhor, cidadão, ele não passou para os senhores quanto custa esses FG, que é 25% a mais no salário no decorrer de um ano? Passa de 700 mil reais. Cadê o comparativo do que se faz no Legislativo, certo? Para poder complementar com a economia pagando esse FG.
Se trata mais de 700 mil. Eu gostaria de deixar claro, e espero que a reportagem coloque no ar aí, que fizemos um TAC, eu fiz um pedido para a mesa diretora que antecede, em 2018, explicação sobre o quadro de funcionário, os FG e por que os mesmos recebia. Tive resposta infundada, porém, como estava terminando o mandato, esperei a próxima mesa, e vocês devem se lembrar a minha fala quando eu disse, acabou a maquiagem, porque eu estou buscando resultado, certo? Para a gente ter uma economia real. Dentro desse quesito, eu fiz um outro documento que está comigo, vou estar passando para a reportagem, que foi um termo de compromisso com o presidente e os demais vereadores, que ele entrando então como presidente, começando a gestão, que ele começasse a fazer a economia real e que fizesse os investimentos que a casa precisa. Aonde o mesmo concedeu entrevista dizendo não ter tempo hábil para fazer o procedimento licitatório para incêndio e pânico na casa e as melhorias que há necessidade. O documento comprova que a obrigatoriedade e o compromisso firmado não só com esse vereador, mas sim com a coletividade do Legislativo, né, foi afirmado no começo do ano de 2019, ainda em fevereiro. Então, senhores, esse FG, eu não tenho outro nome para dar. É um absurdo. Esse estudo feito, o nosso município pode chegar no decorrer de 4 anos de mandato sem sacrificar o legislativo, fazendo tudo o que precisa, com mais de 8 milhões de economia, de acordo às previsões orçamentárias, já votado, aprovado por esse município. Aonde se comprova que essa previsão está dentro de uma realidade que o nosso município sobe no ranking para terceiro em termos de produção de mão de obra, produção de grão, isso é o contribuinte que está pagando. Se o Legislativo Municipal adequar e baixando o repasse, automaticamente será vetado a contratação de pessoas que vêm para esse parlamento sem ter tanta importância, mas simplesmente para poder garantir um apoio futuro e mais 25% no salário. Somente dessa forma nós vamos conseguir congelar o orçamento do Legislativo Municipal. Fora dessa vertente, infelizmente, vai ter legalidade e qualquer presidente que estiver poderá fazer uso legal. Tá certo. Vereador, nós agradecemos a sua entrevista e o seu tempo. Esses foram os posicionamentos do vereador Antônio Marcos, o Peru. É salutar o debate e necessário. Necessário porque Primavera do Leste não pode viver sob a égide da política, propaganda política feita com dinheiro das sobras do Nordeste. Por outro lado, o parlamento não pode ficar sufocado por causa de dinheiro. Mas, acima de tudo, qual o interesse do cidadão? Qual o seu interesse? É aí que nós queremos chegar.